Olá, você se preocupa como você está se alimentando, os ingredientes, olhar a bula do alimento, não a questão do que tem a composição, e lógico que estou brincando com a expressão bula aqui, para que você veja, da mesma preocupação que você tem com os remédios, aquilo que está colocando dentro do seu organismo e mais do que isso, qual a reação de cada um em função do teu dia a dia, da tua dinâmica, da tua rotina, do seu grau de estresse e como você lida com as coisas, como isso vai se processando, sintetizando dentro do seu organismo. Bom, hoje nós vamos falar de um capítulo muito especial da questão da alimentação, que é a intolerância alimentar e que tem uma série de consequências ou não sobre a sua qualidade de vida, o seu dia a dia e, óbvio, a sua saúde. Para isso nós convidamos uma estagiária de nutrição que está acompanhando o método, que faz uma espécie de medição disso no consultório da profissional Eliane Petean Arena, que é a Isabela Lazzarini Lopes. E as duas estão conosco aqui no estúdio da TV Câmara para falar sobre isso. Eliane, vou conceituar primeiro, para aproveitar essa experiência e transferir para quem está em casa. Eu não tenho intolerância, ou não sei se tem intolerância. No senso comum, as pessoas sabem ou têm alguma ideia. Eu vou lembrar aqui de uma questão das avós que falava para não misturar mamão com leite, das tradições do dia a dia. E como o senso comum ou está correndo demais ou não tem informação mesmo, eles não têm condição de, primeiro, entender do que a gente está falando. O que é intolerância alimentar? A intolerância alimentar, ela é a falta de enzimas dentro do seu organismo. E essas enzimas são responsáveis em quebrar o alimento em moléculas menores para ser absorvido. Então, quando eu não tenho esta enzima, este alimento, esse nutriente, vai com tamanhos maiores para o seu intestino para ser absorvido. Chegando lá, ele não consegue passar nessa parede, então ele vai agredindo a parede do intestino. E com isso ele vai ocasionando lesões, inflamações no intestino e vai produzindo células de defesa no organismo. Colite seria uma espécie de agressão? Colite, diarreia. Tem pessoas que evacuam 6 vezes ao dia, fezes pastosas, ácidas ou líquidas, é um sintoma de intolerância. A distensão abdominal, azia, gases em geral. O inverso também é verdadeiro, aquele que não consegue fazer a digestão corretamente, tem dificuldade de evacuar? Tem a obstipação, tá? Então tem pessoas que ficam sem evacuar 1 semana e acha que é normal, porque a vida toda foi assim. Por que é difícil você detectar se você tem intolerância alimentar? Porque elas são sintomas que você você tem todos os dias uma enxaqueca. Pode ser devido a uma intolerância. Aquelas pessoas que têm muita espinha. Eu nunca esqueço de uma paciente que ela fez vários tratamentos para espinha, usou vários antibióticos, vários cremes. Simplesmente tiramos o alimento que ela tinha intolerância, pronto, a pele dela ficou maravilhosa. Então, os sintomas é muito grande e as pessoas muitas vezes não conseguem ligar a isto. Para tudo que a gente come, a gente produz enzimas para quebrar a molécula. Esse processo ocorre em todo alimento. Todo alimento, nós precisamos produzir essas enzimas para digerir o alimento. Se eu não tenho esta enzima, então eu não vou fazer a digestão adequadamente. Com isso, eu desacelero o metabolismo e aí vem o quê? O ganho de peso. Agora, uma conexão anterior. A intolerância alimentar não está ligado necessariamente, ou está ligado a indivíduo, cada um separado do horizonte, diferente cada um do outro, não consigo absorver bem no organismo porque não produzo determinada enzima para determinado tipo de alimento. Ou eu sou muito estressado, por exemplo, já para inserir esse ambiente no dia a dia, não consigo administrar as questões no dia a dia e não estou percebendo que eu estou injetando veneno nessa história. Isto, o que é esse veneno? Quando você fica muito estressado, você fica em desequilíbrio mental, emocional, você consome uma quantidade muito grande de minerais para manter o seu sistema emocional equilibrado. E fica faltando esse nutriente para formar as enzimas.
Quem produz enzimas são as vitaminas e sais minerais. Se eu não tenho uma quantidade suficiente, eu vou produzir até mesmo numa quantidade inferior. Eu posso, dependendo do estresse, dependendo de como está o seu organismo, como que ele, se ele está contaminado ou não, eu tenho uma quantidade razoável ou pouca enzima, ou muitas vezes ela fica tão escassa que você não consegue, você tem que realmente retirar esse alimento por algum tempo até você recuperar o seu organismo, melhorar o seu metabolismo para depois introduzir os alimentos novamente. Estava claro para você, Isabela, você que está na fase final da graduação, usando a expressão do senso comum, sempre tentando transferir informação para quem está em casa aqui, tão ou mais importante do que o que estou comendo é como isso se processa dentro de cada um? Com certeza, porque a gente pensa, não tem uma fórmula correta. Não é porque uma dieta dá certo com uma pessoa que se eu pegar ela igualzinha não vai dar certo para mim. Então existe uma individualidade que tem que ser respeitada na nutrição. Então, esses exames são muito importantes para a gente conseguir ver exatamente o efeito que cada alimento tem em cada organismo. E não fazer algo padrão, uma dieta generalizada para todo mundo. Porque ninguém vai conseguir um resultado bom fazendo uma dieta geral, tem que ser personalizada. Neste caso, Eliane, tem uma série de pessoas que acabam indo ao consultório procurando profissionais dispostos. Vou usar o jargão mais simples do dia a dia, que eu quero emagrecer, eu quero perder peso e não consigo. E não está preocupado em associar primeiro com essas outras questões de como ela está lidando no corpo. Eu vou usar um parâmetro de uma canção que me vê a cabeça, não tem jeito. O ser humano é o que entra e sai pela boca, no sentido verbal, mas o que entra no caso do alimento aqui vale muito para essa questão. É necessário que as pessoas se conscientizem antes de entrar nessas relações mais esquizofrênicas de dieta sobre o que está acontecendo dentro dela? Olha, Nelson, realmente o perfil do paciente vem mudando. Antigamente, eles realmente chegavam, o primeiro objetivo deles era perder o peso. Sem saber, sem querer saúde. Agora, quando você pergunta qual o seu objetivo, o primeiro é saúde, quer aumentar a sua energia e melhorar o seu raciocínio. Porque com essas intolerâncias você desenvolve, você tem uma quantidade de toxina circulante no seu organismo. A sua energia, seu rendimento cai muito. Então isso já está atrapalhando o seu dia a dia, está atrapalhando o seu trabalho, os seus estudos. Então o seu rendimento está caindo muito. Então está mudando o perfil dos pacientes. Eles estão mais preocupados com o seu rendimento porque está caindo muito. As pessoas estão sem energia nenhuma, né? Desenergizada. Falando do verbo. Você deu uma informação no comentário anterior bastante importante para reforçar. A questão de que cada um reage de um jeito, você identifica a intolerância, a gente vai chegar lá de como se faz essas identificações. E depois você tira esse alimento durante um certo tempo, é uma readaptação, mas ele não fica de fora da dieta do indivíduo para sempre. Ele retorna depois ou então, não necessariamente? Depende de cada pessoa. Okay. Se eu conseguir recuperar a produção dessas enzimas, eu conseguir recuperar o metabolismo dessa pessoa, reequilibrar o organismo, que é a homeostase do organismo. O que é reequilibrar o organismo? Os 23 tipos de hormônios funcionando adequadamente, quantidades adequadas. Todas as enzimas suficientes. Ele comendo, digerindo super bem, não apresentando nenhum dos sinais e sintomas que apresentavam anteriormente. Nós podemos começar a introduzir este alimento gradativamente e observando se a pessoa vai apresentar ou não esse sintoma. Aí quem vai decidir se esse alimento vai poder voltar para a alimentação ou não é o próprio organismo da pessoa. Mas na maioria volta. Isabela, a intolerância alimentar é uma reação espontânea do organismo? É uma reação alérgica. É uma hipersensibilidade do organismo, e né? acontece com qualquer grupo de alimentos, carboidratos, proteínas? Pode acontecer. Qualquer um. Independe do grupo? Independe. Para você ter uma ideia, tem pessoas que têm intolerâncias a carboidratos complexos vegetais. O que significa isso?
alface. Alface. Alface cru. Tem pessoas que comem o alface cru e quando elas vão evacuar, o alface sai completamente e sem ser deteriorado. Então, eles não podem comer esses alimentos crus. Eu tenho que começar com uma alimentação um pouco mais cozida para ativar as enzimas dos alimentos. Depende da forma, do modo de preparo também para cada reação. Depende. Então, quem tem intolerâncias a carboidratos complexos vegetais é uma coisa mais complexa, porque você tem que tirar vários alimentos. Quando o médico, aqui não vou entrar na outra área, mas para usar como parâmetro, ele identifica uma pessoa que tem colite, por exemplo, que é uma inflamação aqui no estômago, usando de forma bem genérica uma citação, ele imediatamente começa a tirar os alimentos, vou usar outro jargão equivocado do meio, mas começa a tirar os alimentos grupo de risco. Isso. Na verdade, ele está atacando a questão da ingestão, lógico, determinado tipo de ingrediente, mas o processo de enzima também, necessariamente. Por que ele está tirando esse grupo de risco? Esse grupo de risco são os alimentos de difícil digestão. Então, no alimento, nós temos moléculas e elas têm tamanho. Então, as moléculas grandes que precisam de muitas enzimas para serem quebrados. Então, quando eu tiro esse alimento de risco, aí o tratamento tem maior eficácia. Então, o médico vai entrar com a medicação, vai entrar com o anti-inflamatório, vai entrar com várias medicações para diminuir muitas vezes, porque quem tem colite tem muitos gases, vai entrar com algumas enzimas e a nutrição entra coadjuvante. Então, ela vai entrar com os alimentos, orientando os alimentos, que são os alimentos de fácil digestão. E uma coisa importantíssima, repor a flora intestinal. Porque todas as pessoas que têm colite e que têm intolerância, elas têm uma disbiose. O que significa isso? Um desequilíbrio da flora intestinal. Nós temos bactérias benéficas e bactérias maléficas. Elas têm que estar em equilíbrio para você poder absorver os nutrientes que é no intestino, principalmente os micronutrientes. Então, quando você agride a flora intestinal, você desequilibra isso. Então, você tem que entrar com lactobacilos. E muitas vezes você tem que entrar com aminoácidos para aumentar as células de defesa do organismo, porque a pessoa fica suscetível a pegar determinados tipos de viroses, o sistema imunológico fica um pouquinho abalado. Se eu faço a ingestão de um determinado tipo de alimento e ele precisa de mais enzimas para quebrar essas proteínas, eu estava acompanhando o raciocínio e eu não consigo quebrar, eu formo uma quantidade de açúcares no organismo muito maior. E isso pode, com o tempo ou nesse processo, cair na corrente sanguínea? Então, é isso que acontece? São açúcares, que depende da digestão do alimento, e são substâncias que não foram digeridas, que nós chamamos, aí você vai aumentando o quê? Os radicais livres. E com esse aumento dos radicais livres, uma coisa que acontece que quase ninguém gosta, o envelhecimento, né? A gente já envelhece naturalmente, ainda com radicais livres em excesso, precisamos poupar um pouquinho. E não só isso também, e com esse aumento dos radicais livres, vem a apatia, o sono incontrolável. A pessoa sente fadiga, ela não consegue produzir no dia a dia, raciocínio lento. E não sabe onde está a origem. Não. Por isso que é difícil você diagnosticar esta intolerância. Só que nós temos que tomar muito cuidado. A intolerância e a alergia. A alergia é alimento que você não vai poder comer, de hipótese alguma. Okay. Porque pode dar até edema de glote. É a nível de hemoglobina. Então, a nível já do sistema imunológico que produz aquelas células que combate aquele alimento e é uma reação muito violenta do organismo. A intolerância já é uma hipersensibilidade que pode ser revertido, dependendo de cada indivíduo. Por isso que eu falo, por que eu falo cada indivíduo? Depende do tamanho do estresse de cada um. Claro. Tem aí pessoas, que inclui o modo de vida aqui, não é só o que se come, é como se vive. Então, atividade física, o estresse, alimentação, porque muitas vezes a pessoa faz aquela dieta bonitinha para melhorar a intolerância. Melhora, mas depois volta tudo. Comer os alimentos industrializados, comer uma grande quantidade de gordura, de açúcares. É lógico que a intolerância vai voltar. Então, depende muito de cada indivíduo. Aproveitar e citar algumas das substâncias que são
comuns para as pessoas? Você não vai perguntar o que gera intolerância, embora possa ser um grupo grande. Você cita algumas para a gente, A intolerância ela pode ser a lactose. A lactose é uma das mais comuns, que geralmente hoje está a febre também, todo mundo quer tirar a lactose porque fala que sente um certo desconforto. Porém, a lactose ela só deve ser tirada se existe a intolerância. Não tem motivo para se tirar a lactose se a pessoa tem uma relação boa com o leite. Além do mais, o leite é uma fonte de proteína. Então, muitas vezes, existem algumas pessoas que não têm uma condição financeira muito boa e elas cortando o leite, elas cortam uma importante fonte de proteína que vai atrapalhar a qualidade de vida delas. Às vezes é fundamentalmente o leite. Isso mesmo. Na dieta, no dia a dia, do que você tem disponível. Com certeza. Tem as opções de, hoje em dia, a indústria está focando muito nas intolerâncias. Então, eles estão fazendo vários tipos de alimentos que são alternativos. Então, leite sem lactose, hoje tem leite condensado sem lactose, creme de leite sem lactose. Era algo que não era possível antigamente. Graças a essa quantidade de pessoas intolerantes que vem aumentando muito, graças ao estresse, a hipersensibilidade. Então, esses são alguns meios que a indústria está encontrando de ajudar. Vou fazer uma apropriação simbólica aqui de um tipo de comportamento que vale, porque a gente já conversou até agora, talvez. O sujeito chega correndo no supermercado, porque precisa resolver as coisas do dia a dia, com um problema na cabeça, não consegue parar de discutir com alguém do outro lado com o celular, mas está na prateleira desesperado procurando um alimento sem glúten. Não adianta nada. Não. É disso que a gente está falando. Isso, a qualidade de vida, você ter não deixar o estresse, porque estresse é algo comum. Todo mundo passa por estresse, só que existem níveis saudáveis de estresse. Uma pessoa que vive estressada vai prejudicar todo o funcionamento do organismo. Eu estava falando isso com um psiquiatra por causa de uma outra matéria semana passada, ele falou, Nelson, há um fenômeno para tudo, o equilíbrio é o centro, da questão dos exageros, do ponto de vista de conceito e comportamento. E ele se referia basicamente à ansiedade. Ele falou, ansiedade é o que move o ser humano do ponto de vista das relações do dia a dia. Ter ansiedade é necessário. A questão é o ponto. Até onde e como eu administro isso por uma série de razões de questão emocional. Vou insistir na questão das consequências relacionadas a isso. Você comentou da questão da dificuldade de perder peso e falou da fadiga ou da falta de energia. Você está falando do processo de envelhecimento, quero insistir nessa ideia. Então, quando você não quebra a molécula, de novo para voltar o nosso caminho, produzir pouca enzima ou enzima insuficiente para quebrar a molécula. Eu não estou só falando, então, em um tipo de ingrediente, lógico, de substância que está ligada àquele alimento. Não. Tem outras que podem envenenar, aspas, o nosso organismo. Isto, por exemplo, a lactose, que é o açúcar do leite, a proteína do leite, feijões. Muitas vezes, a maioria das pessoas apresentam gases quando comem o feijão. Sim, tem muita gente. Feijão, ervilha, lentilha. Corta o feijão daí para querer substituir, assim, de forma radical. O glúten, que tem uma polêmica grande, se come ou não come, depende de cada indivíduo. O glúten tem mudado muito a formulação dele, como de todos os alimentos, a molécula do glúten de antigamente, de hoje, são diferentes, mas de todos os alimentos, por isso que está surgindo essas intolerâncias. Geneticamente, eles estão sendo modificados. Carboidratos complexos, vegetais, como eu te disse, que são os alfaces, nozes e frutas ácidas. São os grupos de risco. É bastante. É bastante. Você não incluiu carnes aí, só para perguntar a para as pessoas como funciona a carne. Então, existem vários tipos de carne. A carne a gente fica num dilema. A carne de vaca, as pessoas apresentam, muitas vezes falam que apresentam intolerância, mas é devido à quantidade de gordura na carne e fica difícil a digestão. Entendi. Da gordura. Como a costela todo Aí, dia, como um boi tudo inteiro. bem. Aí eu recomendo, vamos comer carne branca, tá? Que vai ser a digestão mais fácil, não vai trazer nenhuma sequela, não vai produzir tantos radicais livres. Só que aí o frango, nós temos que tomar cuidado com a grande quantidade de hormônio. Aí surge o peixe. É até uma ingenuidade imaginar que a produção em escala de frango não tem ingestão de hormônio nas granjas hoje do ponto de vista industrial, agroindustrial. Aí vamos para o peixe.
Aí nós temos que tomar cuidado com a contaminação, que as contaminações mais recorrentes com peixe é de mercúrio, de lítio. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas toxinas, ela também impede o seu desenvolvimento normal do metabolismo. Vou ser repetitivo, se eu não quebro a enzima e tudo isso está lá no organismo prontinho para participar do meu metabolismo, e os produtos, as inserções industriais dentro dessa história, corantes, artificializantes, eles também vão entrar como um ingrediente que pode afetar o que nós estamos falando aqui? Pode. Por quê? Quando você come um alimento, logo quando você come, o seu fígado, ele tem que interpretar este alimento para depois metabolizar. Quando você ingere alimentos naturais, você não precisa dessa interpretação. O fígado já vai metabolizando. Okay. Quando você come alimentos com excesso de agrotóxicos, conservantes, que tem grandes quantidades, é uma substância química. Então esse fígado ele tem que ficar interpretando, até ao ponto de você prejudicar a função dele. Qual que é a função do fígado? Tudo isso está envolvido nessa intolerância, porque são órgãos nobres para ocorrer a desintoxicação do corpo, para voltar o corpo em equilíbrio. Você prejudica a produção de bile, que é responsável em emulsificar a gordura, facilitando a digestão. O que é emulsificar? Você tem uma frigideira, tá? Cheia de óleo. Aí você vai e coloca detergente. Então vai diluindo essa gordura. A bile faz isso. Ela vai ficando... a diluição da gordura. Isso, para facilitar esta digestão. Então, a função energética, ele tem a função de desintoxicar o organismo. Agora, vamos puxar o gancho para esteatose hepática. Por que está aumentando tanto? Por que será? Por causa de todos esses alimentos que o organismo não está conseguindo. O excesso dos agrotóxicos, o excesso dos conservantes e aromatizantes, porque está além do permitido alguns alimentos. É possível fazer o processo de medição, de verificação disso dentro do organismo? De toxinas? Sim. Nós estamos com uma metodologia que não é o equipamento de intolerância, mas ele mede, que é o equipamento feedback de ressonância, onde você realiza a medição disto, Okay. tá? Para você saber qual é o nível de toxicidade do organismo. Quem elaborou esse tipo de equipamento foi um engenheiro mecatrônica do ITA, que ele fez especialização, mestrado e doutorado em biologia molecular. E a metodologia é Rússia, de cientista russa. Tá. O que exatamente ele faz para quem não está nos acompanhando então, em casa com o processo em si? O processo, o que é? Ele mede, tá, os impulsos elétricos da célula. A célula, ela se contrai, emite uma energia. Essa energia é comparada com a vibração de todas estas substâncias que foram testados e registrados no equipamento. Então é como você... Ele dá um gráfico? Ele dá um gráfico. Então ele faz a sua curva de controle e em cima disso ele vai dar o positivo, o negativo e o neutro. Que nem exame de sangue. Positivo, você está em sobrecarga. Neutro, não tem importância nenhuma. E o negativo é que está tudo ok dentro do seu organismo. A quantidade, ou você não apresenta, ou você apresenta as substâncias, mas não está prejudicando esta célula. Fisicamente, são sensores no corpo? São sensores. Tá, em pontos do corpo. Pontos que você vai medir isto. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa é uma evolução da nutrição muito importante. Porque até então, nós contávamos só a quantidade de calorias. Ó, você precisa ingerir 1.600 calorias. Depois nós evoluímos. Ó, você tem que combinar um alimento com o outro para a absorção ser melhor. E aí, agora não. Agora você tem que saber se esta célula está vibrando numa quantidade adequada, se não tem nenhuma substância interferindo nela para o nutriente entrar dentro da célula. Dentro de uma célula nós temos muitos átomos e é eles que vibram.
Então, é eles que vão regularizar esta célula. E nós renovamos mais de 400 mil células por dia. Esse nível de compreensão, Isabela, já chegou, falando da convivência sua lá na universidade, do ponto de vista acadêmico, dentro da universidade, para entender esses processos que nutrição, como eu disse no início, não é só a quantidade de calorias que eu preciso, que era o senso comum, ou é ainda em parte das pessoas senso comum, depois entra no nível de verificar essas coisas, depois ver o que prejudica, os vetores negativos e positivos? Na verdade, ainda não. Não está nesse patamar? Completamente não. A gente saiu da parte das calorias, então quando a gente entrava na faculdade, era sempre o foco era a caloria. Então era um cálculo que tem uma fórmula muito grande, ou uma chamada de fórmula de bolso, que seria uma mini fórmula para você calcular o gasto energético da pessoa. Tudo bem, só que não levava em consideração quais alimentos, por exemplo, porque se a gente for pegar, existem vários alimentos totalmente diferentes que têm a mesma quantidade de calorias. Então, por exemplo, uma maçã e um brigadeiro tem 90 calorias os dois. Só que a composição é totalmente diferente. E isso não era levado em conta, era levado em conta apenas as calorias. São 1.500 calorias por dia, eu vou comer tudo, vai dar 1.500. Então um lanche grande assim tem 1.000 calorias. Isso significa, na linguagem bem leiga, não adianta eu cortar o x-tudo durante a semana e comer 20 maçãs que eu vou gerar intolerância a maçãs. Não é assim. Vou me intoxicar, aspas, com a maçã. Não é assim. Então, a gente, agora na faculdade, a gente olha muito a questão de qualidade e quantidade. Existe uma nova vertente agora que chama alimentação intuitiva, que agora estão querendo tirar as porções. Eles querem ensinar as pessoas a comer e parar quando elas estiverem satisfeitas. Só que isso é um processo. Existem pessoas compulsivas. Pessoas compulsivas não conseguem ter esse controle. Então é muito legal quando você for ter o contato com o paciente, ter uma conversa com ele sincera, para ver o nível dele de compulsão, se existe ou não, se ele é uma pessoa controlada. O comportamento dele nos vários hábitos. Isso mesmo, porque se você deixar para o paciente escolher a quantidade, vai ter problema. Isso significa que para chegar nesse nível de verificação, você tem uma divisão dos alimentos por grupos? Como funciona isso para verificação dos testes no dia a dia? Tá, das intolerâncias você analisa os grupos alimentares, os carboidratos, proteínas, lipídios, micronutrientes. Ok. Desse teste geral, você vai ver exatamente qual é a intolerância que a pessoa tem, aí você vai específico naquele exame. Às vezes ela já apresenta de cara. Às vezes ela já apresenta. Eu não posso tomar leite, que tudo que eu tomo... Mas muitas vezes ela apresenta, só que não percebe, não sabe. Então é feito um check-up. Primeiro, para depois saber qual o grupo específico, porque são vários alimentos que são testados. Aí esse teste, ele faz a identificação desses vetores por gráfico, do que está fazendo mal, ele dá um mapa para você. Aí ele dá quais são os alimentos que não podem comer de hipótese alguma durante o período de tratamento, que ocasiona muito mal o quê? Que vai dar várias sequelas para o organismo, que você vai não conseguir digerir nada. Aqueles alimentos que você consegue digerir pelo menos 30%. E aqueles alimentos que você provavelmente pode apresentar uma intolerância ou não, dependendo do seu estado nutricional. E aqueles alimentos que você pode comer sem problemas nenhum, estando estressado ou não, estando intoxicado ou não. Você falou da questão, usar a expressão dieta no dia a dia aqui, de nada ser radical. Tudo pode ser substituído em alimentação, sem perda do ponto de vista de substâncias? Tudo. O importante é a gente substituir os alimentos de um mesmo grupo alimentar. Então, por exemplo, a pessoa tem uma certa intolerância com o arroz. Então, ela vai ter que cortar todos os carboidratos complexos? Não, ela pode trocar pela mandioca, pela batata doce. Então, o importante é você substituir o alimento, mas dentro do grupo alimentar. Então, por exemplo, o feijão não faz bem? Troca por grão de bico. Sempre trocando para não deixar ocasionar alguma perda nutricional. Porque esse não é o intuito do exame. O intuito é a gente ver os alimentos que são ruins e trocar para que a pessoa tenha um suporte nutricional maravilhoso.
A partir disso, você tem a noção, então, de como cada indivíduo está reagindo a determinado tipo de substância no organismo, identifica os potenciais de intolerância e faz um mapeamento para ele de alimentação para que ele possa resolver essas questões. Isto. Mas, primeiro de tudo, você faz um tratamento do intestino. Tá. E aí você retira o alimento. Aí você introduz alimentos de fácil digestão que ele pode digerir adequadamente. Tem que recuperar a frigideira primeiro, para ver se ela está... Tem que recuperar. Aí depois você introduz os alimentos que realmente pode ingerir. Tá. E aí você fica uns 3 meses, mais ou menos, sem nenhum alimento que é intolerante. Entendi. Aí depois você vai introduzindo alimento por alimento e vendo a reação do organismo. Vai acompanhando isso no processo. Esse contato é muito importante, porque esse contato tem que ser semanalmente para ver o que realmente esse alimento está ocasionando. Se eu posso continuar introduzindo ou se eu tenho que regredir novamente. Esse é o programa da Nutri-Intolerância que você está desenvolvendo. É o programa. Tem uma ideia de tempo disso? Você já falou dos 90 dias que você retira para o processo de recuperar. Eu digo depois já na segunda fase, de reintrodução ou adaptação. Então, normalmente, em 30 dias a gente consegue. Por quê? Se a gente detectar que esta intolerância veio por um estresse, aí você já entra com fitoterápicos, com alimentos que têm propriedades terapêuticas mais calmantes, para amenizar o estresse ou para aumentar a produção das enzimas. Muitas vezes eles precisam de um complexo vitamínico, se você não conseguir com alimentação. Por isso que cada caso é um caso, né? Então depende muito. E sabe o que depende muito? Da atividade de cada indivíduo. Tem pessoas que não têm tempo. É super difícil você equilibrar uma alimentação. Sai de casa às 6 horas da manhã e vai voltar 11 horas depois da faculdade, porque trabalha, vai na faculdade e chega. Olha o nível de estresse dessa pessoa. E como é difícil você elaborar um cardápio que leve dentro de uma mochila. Aí, você está falando de questões onde envolve a percepção acadêmica e também para aproveitar lá na questão da universidade. Não tem milagre se você não equilibrar as outras questões suas no dia a dia. Não tem. Pode até tirar o leite de lá ou o glúten que está te fazendo mal. A questão é a organização. Então, por isso que a dieta tem que ser individual. Porque se uma pessoa pegar uma dieta que tenha alimentos que ela precisa ingerir em casa, por exemplo, uma dieta rica em frutas, em oleaginosas, que são castanhas, são fáceis de levar. Então você consegue montar lanchinhos que a pessoa consiga levar durante o dia. E esse é o objetivo da nutrição, é adaptar o cardápio para a pessoa e não a pessoa se adaptar ao cardápio. Então tudo é importante, a organização é essencial. Então a partir do momento que você encontra um cardápio, é estipulado para você um cardápio que vai te ajudar, você precisa se organizar. Tem pessoas que começam a preparar as refeições no final da semana para poder levar. O importante é você se esforçar, porque isso é questão de saúde, é rendimento. E não adianta a pessoa correr por causa da rotina e não ter o aporte nutricional necessário para ela ter um rendimento bom. Estamos falando de um programa de nutri-intolerância. Aqui, vou fazer uma associação com a questão das dietas do dia a dia. É impressão ou vai caindo por terra, a não ser nos casos específicos ou com um determinado tempo e dosagem bastante objetivas, essa questão dessas dietas bastante agressivas no dia a dia que muita gente faz do outro lado. Eu fiz matéria com a fisiculturista aqui, com a menina, é um absurdo, ela basicamente come clara de ovo, não vou dar o nome dela aqui, mas ela conversou conosco e batata doce. É um pouco complexo, porque você restringe. Como eu falei para você que nós temos uma renovação celular todos os dias, então cada célula precisa de 44 tipos de nutrientes. Não é com clara de ovo e batata doce que você vai oferecer todos os nutrientes. Então, quando a gente fala do leite, que as pessoas têm uma intolerância e pode tomar, o leite é uma coisa fácil. Então, é fácil de você tomar um copo de leite, mata a fome e já sai correndo. Só que nós não podemos esquecer que o leite é um alimento de difícil digestão para algumas pessoas.
Porque o nosso organismo, ele não produz enzima suficiente para digerir. É que tem algum organismo que ele se readapta a ele. E não pode esquecer também que ele é pobre em vitaminas e sais minerais. Então tem que tomar o leite e comer o quê? As frutas. Fica mais ou menos claro para as pessoas que estão em casa a essa altura do nosso bate-papo aqui, Isabelle, que se eu estou tendo com frequência, dependendo do meu dia a dia, uma série de outros fatores, é lógico, muita enxaqueca ou dor de cabeça, por exemplo, estou indo no médico há um bom tempo e só está ministrando remédio, que aliás são drogas que vão ser absorvidas pelo organismo, vale lembrar, eu posso estar tendo essas reações associadas a uma intolerância. Sim. Na verdade, quando a pessoa vai ao médico tentando curar e tomar remédios para isso, o remédio ele vai tratar o sintoma e não a causa. Então, muitas vezes a pessoa vai tomar o remédio, vai passar a dor no momento, mas ela vai continuar com essa dor e ela vai ter que continuar tomando os remédios e nunca sabendo o porquê disso tudo. Então, a alimentação tem um papel muito importante e pode sim ocasionar esses tipos de dores de cabeça, enxaquecas. O que a gente está falando aqui é de atacar a causa, mudar o modo de vida, a forma como eu me relaciono com os alimentos e comigo próprio no dia a dia. Aqui nós temos que aprender, aqui no Brasil, dar valor na prevenção, que isso acontece em todos os outros países. Então você tem que prevenir, então você tem que ir direto na causa para sanar a sua dificuldade. Porque se você ficar tratando os sintomas, é para o resto da vida. Então você nunca vai estar bem, você nunca vai poder evoluir o tanto que você poderia evoluir, porque você está com sequelas no seu organismo. E o que você disse é verdade, nós somos o que nós comemos. Então, se você não tem vitalidade, você não vai fazer nada, você não consegue trabalhar, você não consegue raciocinar. Então, a prevenção, esse é o nosso lema. Nós temos que prevenir e nós temos que ir direto na causa. Por isso que eu não paro de estudar. Por isso que eu vou atrás de outros literaturas, por isso que eu vou fazendo pós-graduações, especializações, cursos à parte. Porque quando você chega na frente de um paciente, você passa a dieta e não dá resultado, você não tem noção como que é frustrante para mim, para o nutricionista. Sim. É muito ruim. Eu acho que é mais frustrante para o profissional do que para o próprio paciente. Eu não admito uma coisa dessa. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar e ver o que está acontecendo dentro daquele organismo. Quantas coisas nós estamos descobrindo. Por exemplo, antes eu orientava que não podia comer ovo por causa do aumento do colesterol. Hoje eu prescrevo ovo. Agora, se eu não tivesse estudado... ciência nada é absoluto, a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Nós temos que estudar muito, evoluir, e é uma coisa que a Isabela disse, a individualidade bioquímica, a individualidade genética tem que ser levada em consideração. Até gêmeos têm uma individualidade genética muito diferente. Os gêmeos, alguns podem apresentar um determinado tipo de doença e o outro não. Então, você tem no seu código genético, por exemplo, você vai desenvolver a colite. Dependendo da sua alimentação, você não desenvolve. Por isso que surgem a epigenética, os nutrientes modificando o código genético do indivíduo, para você não desenvolver doença. Então isso vai muito além, então você tem que estudar muito. Isabela, já agradecendo sua presença aqui conosco no bate-papo, e a finalizar com uma frase, o corpo fala então, o tempo todo. Ele fala, a gente tem que aprender a ouvir, isso que é importante. E de acordo com o que entra pela boca e como se processa aqui dentro, é que eu digo como estou cuidando dele. Isto, você tem toda a razão. Onde as pessoas encontram, Eliane, informações sobre o programa, que tem a curiosidade, uma fanpage, enfim, para a gente poder anotar no rodapé de página. Então, aqui da nossa tela, falando página como tela das linguagens de jornalismo e comunicação aqui, para poderem acompanhar. Vai poder ter todas essas informações no nosso site, né? Que é www.ncbauru.com. N de navio, C, bauru.com.br, que é a nutrição celular. Ok, vou colocar no rodapé da página para a gente poder acompanhar no dia a dia. Muito obrigado. E a gente vai explorar você outras tantas vezes aqui, que à medida que a gente vai lidando com um tema com o outro, eu outro dia comentei que ia chamar a Eliane para falar de questão de dieta, falei, não vou falar de dieta no dia a dia não, senão os ducans da vida são os maluquices, vão evoluir um pouquinho mais e tratar isso de forma mais complexa do ponto de vista do comportamento.
Tá ótimo, muito obrigada. Presta atenção no que você come, como isso está reagindo dentro do seu organismo. E se você tem dúvida, procure um profissional. A nutrição vai muito além da quantidade de calorias que você absorve ou não dentro do seu organismo. Até o nosso próximo encontro.